Em setembro de 2001, aconteceu na cidade de Durban, na África do Sul, a Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerância Correlatas. O Brasil participou com a maior de todas as delegações da conferência. Estiveram presentes representantes de organizações do movimento negro, de mulheres, indígenas, homossexuais e outros grupos historicamente discriminados. O meu convidado de hoje estava lá e reportou a participação do Brasil neste fato histórico. Eu tenho a honra de receber o jornalista, tradutor, escritor e mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense, Carlos Alberto Medeiros, um dos grandes intelectuais do Brasil. Carlos, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer enorme. Eu me sinto honrado de poder estar conversando com você hoje aqui. E eu vou começar mostrando esse vídeo que gostaria que você comentasse logo após, que é o Brasil em Durban. Palco histórico de sangrentos conflitos na época do apartheid, hoje o laboratório de um imenso experimento social de convivência e integração, a cidade sul-africana de Durban foi escolhida para sediar a Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerâncias Correlatas. Dada a força de sua presença numérica e a qualidade de sua organização, a delegação brasileira realizou a maior de todas as manifestações. Sob a liderança do movimento negro, apresentaram-se queixas e cobranças à organização da conferência e ao governo brasileiro, o que atraiu o apoio da militância internacional. Brazilian Africans must be heard. For too long, the racism in Brazil has been suppressed. So now, as Brazilian Africans come into their own, they deserve support. A força da delegação brasileira acabou traduzindo-se na aprovação, no documento final, de pontos simbolicamente importantes, como a classificação do tráfico de escravos como crime contra a humanidade. As atenções se voltam agora para o Estado brasileiro em suas diferentes instâncias. Será ele capaz de concretizar as expectativas e esperanças dos grupos discriminados? O pós-Durban vai mostrar quem de fato está aliado dessa multiplicidade, dessa pluralidade de constituições da identidade nacional. E, enfim, a sociedade brasileira seja obrigada a debater esse tema, que é uma questão estrutural da nossa sociedade. As desigualdades raciais, elas são variáveis que impactam toda a estrutura de relações sociais no Brasil, toda a estrutura de classe social no Brasil, e isso, enfim, está sendo objeto de um amplo debate na sociedade. O governo não esperava que houvesse uma mobilização forte da sociedade civil negra acompanhando esse processo, e é a maior delegação aqui, o que tem obrigado, na verdade, o governo a sair do seu discurso e entrar numa agenda concreta de ações para o conjunto da população negra no país. Nós, juízes, no contínuo processo de aprendizado, temos a coragem de apreciar a lei, ainda que a existente, e as novas que virão, mas com uma nova mentalidade de sensibilidade para os problemas. O Parlamento brasileiro, aqui representado pela comissão de deputados, nós não abrimos mão da reparação. Com certeza há que haver uma reparação pelos danos causados a nós, afrodescendentes. Primeiro a gente vai ter que ultrapassar a resistência existente nas nossas elites, nos nossos governos, que sempre tem um discurso muito democrático, um discurso muito avançado, mas as práticas são tremendamente conservadoras. E fica evidente, ao ver a situação do povo negro hoje no Brasil, a necessidade do Estado intervir no sentido de reduzir as desigualdades em nosso país. Acredito necessariamente ter uma unidade entre a luta contra o racismo e a luta pela emancipação homossexual. Qual a análise que você faz desse momento? Isso aí foi um divisor de águas na questão racial brasileira? Não diria um divisor de águas exatamente, mas eu acho que
é um marco, de qualquer forma. É um marco porque a gente já tinha, desde finais da década de 1970, sobretudo pelos anos 80 e 90, um avanço nessa área do Estado, né? Desde que se iniciaram os conselhos em várias cidades e alguns estados, depois a criação da Fundação Palmares em 88, a criação da Secretaria por Brizola, Secretaria Extraordinária de Defesa e Promoção das Populações Negras, o reconhecimento pela primeira vez por um presidente da República, que foi Fernando Henrique, da existência de um problema sério nessa área do racismo, a criação por ele de um grupo de trabalho interministerial, as primeiras medidas ainda tímidas de ação afirmativa no segundo mandato de Fernando Henrique e com a chegada de Lula, a Lei 10.639, a criação da CEPIR, a aprovação das cotas aqui no Rio de Janeiro e isso se espalhando pelo Brasil afora. E esse ano de 2001, então, é um marco aqui exatamente pela ação afirmativa. E eu tenho certeza que a posição tomada pelo Brasil em Durban, na conferência, foi importante para que essas medidas pudessem trafegar com mais facilidade nos legislativos pelo Brasil afora e nas universidades que adotaram essas medidas. Então, você diria que essa participação do Brasil lá foi importante para que fosse montada essa agenda que a gente tem hoje. Foi importante, sim. Essa agenda da questão racial no Brasil. Foi, com certeza foi. Porque o Brasil assumiu ali compromissos, muito embora às vezes esses compromissos sejam apenas retóricos, era mais uma força que se dava. Quando o Brasil diz que aceita essa ideia de políticas de ação afirmativa, aceita que existe um débito para com a população negra de alguma forma, é claro que isso vai facilitar a tramitação de certas medidas e vai acordar uma parcela da população para os problemas que enfrenta. Porque, na verdade, o governo acaba assumindo o compromisso em desenvolver políticas nesse setor. Exatamente. E essas políticas começam a ser desenvolvidas. E você acha que... Qual é a tua análise? Como é que a gente está hoje nesse sentido? Eu diria que nós avançamos muito se considerarmos que poucas décadas atrás essa era uma sociedade que não discutia a questão racial. Então, o que eu digo que é uma contribuição fundamental do movimento negro contemporâneo, esse que começa na década de 1970, é forçar a sociedade brasileira a discutir. E, desse ponto de vista, as políticas de ação afirmativa e as cotas, principalmente, foram um fator decisivo para obrigar a sociedade a discutir, não as cotas, mas a questão racial, que é a questão de fundo. Uma questão que é considerada tradicionalmente desagradável, embaraçosa, desnecessária, porque isso teria sido resolvido lá com o mito da democracia racial, e aqui no Brasil perigosa, né? Curioso, é um raciocínio muito tortuoso. Tem gente que acredita que discutir o racismo provoca o racismo. Então, para nós que consideramos essa discussão fundamental, é importante que agora a gente veja o assunto todo dia, né, com muita frequência nos jornais, tanto nas reportagens quanto nos editoriais, infelizmente quase sempre numa posição reacionária, mas de qualquer maneira nos talk shows de rádio e de televisão, na academia que costumava rejeitar muito o tema, havia orientadores que desencorajavam seus orientandos de mestrado e doutorado a perseguir esse tema. Então, essa mudança é importante. Mas, ao mesmo tempo, nós continuamos aí com os problemas graves, sérios, né? Esse chamado genocídio da juventude negra, as formas de violência policial contra essa população, a discriminação que ocorre ainda, por exemplo, na área de emprego. Tudo isso tem que ser enfrentado de uma forma mais decisiva. Mas acho que a gente deu o passo inicial. E discutir, né? Porque, na verdade, quando quem não quer discutir, na verdade, a maioria está se beneficiando do racismo. Eu tenho um vídeo aqui de uma palestra que você fez, eu acho extremamente pertinente para a gente ouvir e comentar, que vai muito de encontro do que você acabou de falar agora. Essa ideia de que o Brasil fosse uma sociedade melhor, uma sociedade mais harmônica, foi construída por comparação com os Estados Unidos, que eram considerados, na época, com muita razão, o paradigma da discriminação. Como nós não tivéssemos no Brasil aquelas formas mais cruéis e humilhantes de discriminação racial que se haviam desenvolvido nos Estados Unidos após a derrota do Sul na Guerra Civil, não existiam desde sempre,
que foram desenvolvidas, então, no Sul, que, de uma certa forma, se espalharam um pouco para outras regiões do país, e eu me refiro aqui à segregação por lei, aos linchamentos com o beneplácito dos órgãos de segurança, às milícias como a Ku Klux Klan, a John Birch Society e outras, cujo objetivo era manter os negros no seu lugar pelo terror, a proibição do casamento interracial e aquilo que é talvez a característica mais americana disso tudo, que não existiu nem na Alemanha nazista e nem na África do Sul do apartheid, que é o One Drop Rule, a regra de uma gota de sangue, pela qual, para ser identificado como negro, bastaria que uma pessoa tivesse um ancestral, por mais distante possível, conhecido, evidentemente, que fosse negro. Como nós não tivéssemos nada disso no Brasil, o Brasil era melhor que os Estados Unidos, algo que a gente pode até aceitar. E de ser melhor do que os Estados Unidos, nós passamos a ideia, ao exagero de que nós seríamos um modelo positivo. E Tales de Azevedo nos relata uma coisa muito interessante sobre a Bahia no início da década de 50. Os brancos da Bahia estavam ficando muito chateados, estavam aborrecidos, porque os negros baianos estavam ficando mal educados. Eles não cediam mais o lugar nos ônibus para os brancos. Espera aí, aquela coisa extremamente humilhante que a gente associa ao sul dos Estados Unidos acontecia no Brasil? Sim, acontecia na Bahia, não por lei, mas por costume. Estudando o Rio de Janeiro, o sociólogo Luiz Aguiar da Costa Pinto concluiu o seguinte: as diferenças entre Brasil e Estados Unidos, do ponto de vista de relações raciais, são diferenças de grau, não de essência. Tudo aquilo que aconteceu lá, aconteceu aqui e vice-versa. Então, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, mas na volta a gente comenta isso aqui, porque realmente eu estou doido para falar sobre esse assunto, que é instigante. E você, não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta, é rapidinho, tá? O acervo digital da cultura negra vai estar contribuindo para que nós possamos não só socializar as informações que detemos, mas como proteger toda uma rede que está sendo colocada a nível nacional e internacional.